Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. É uma alegria ter você aqui para iniciarmos juntos o estudo do livro do profeta Jeremias. Este livro é uma poderosa revelação do coração de Deus. Um coração que se entristece com a rebeldia de seu povo, mas que também revela graça, paciência e um desejo profundo de restauração. Jeremias é um profeta singular. Conhecido por seu lamento e sensibilidade, ele foi chamado ainda jovem para uma missão de grande impacto: denunciar o pecado de Judá, advertir sobre o juízo iminente e, ao mesmo tempo, apontar para a esperança de uma nova aliança. O contexto do livro nos remete a um período de instabilidade política e decadência espiritual, onde a idolatria se espalhava, alianças humanas substituíam a confiança em Deus e o povo já não dava ouvidos à lei do Senhor. O capítulo 1 revela o início desse ministério profético. Jeremias, filho de Ilquias, é chamado em meio à sua juventude e insegurança. Deus, porém, o tranquiliza com uma declaração marcante: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essas palavras mostram que o chamado não surge da capacidade humana, mas da soberania divina. Jeremias não precisaria se apoiar em sua experiência, mas na presença do Deus que o envia. O profeta, ao expressar sua limitação, sou apenas um menino, é corrigido com ternura e firmeza. Deus o instrui a ir e a falar tudo quanto ele ordenar e promete livramento e proteção. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Aqui vemos uma verdade central. Não é a ausência de conflitos que define o ministério de um servo de Deus, mas a certeza da presença divina em meio às lutas. Deus, então, estende a mão e toca os lábios de Jeremias, símbolo da capacitação espiritual. Ele não falaria com base em argumentos próprios, mas como porta-voz da vontade do Altíssimo. Isso nos ensina que a autoridade espiritual não vem do carisma ou da eloquência, mas da fidelidade à palavra do Senhor. A missão de Jeremias é expressa em termos de construção e destruição. Te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Essa combinação nos mostra o equilíbrio necessário no ministério profético. É preciso confrontar o pecado, mas também apontar para a graça. É necessário derrubar estruturas de mentira, mas também restaurar com a verdade. Jeremias seria esse instrumento de confronto e cura. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações,
e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Após o comissionamento inicial, Deus começa a introduzir Jeremias em uma dimensão espiritual mais profunda, onde a visão e a sensibilidade profética seriam indispensáveis. O Senhor mostra ao jovem profeta duas imagens marcantes, uma vara de amendoeira e uma panela fervente. Essas visões são mais do que meros sinais. São declarações visuais do que Deus está prestes a realizar. A primeira, a vara de amendoeira, carrega um trocadilho em hebraico que enriquece o entendimento da mensagem. A palavra para amendoeira, shaked, é semelhante à palavra vigiar ou velar, shoked. Deus diz a Jeremias: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Essa imagem comunica prontidão e vigilância. A amendoeira era a primeira árvore a florescer no fim do inverno em Israel, marcando o início de um novo ciclo. Com isso, Deus está dizendo que está atento e pronto para agir conforme sua palavra. Não se trata de uma promessa vaga, mas de uma convicção poderosa. Deus cumpre o que diz. Essa lição era fundamental para o ministério de Jeremias, pois ele anunciaria juízo e também esperança. E em ambos os casos, precisaria confiar que o tempo e o modo de Deus são perfeitos. Logo em seguida, Deus mostra a Jeremias uma panela fervente, inclinada do norte. Quando Deus revela seu significado, fica claro que se trata de um anúncio de juízo. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Essa profecia aponta diretamente para a invasão dos babilônios, que viriam do norte como instrumento do julgamento divino sobre Judá. O povo havia quebrado a aliança, voltado-se à idolatria, corrompido o culto e endurecido o coração contra as exortações do Senhor. A panela inclinada representa a iminência desse castigo, como se algo estivesse prestes a transbordar e escaldar tudo o que estiver ao redor. Essas visões não apenas introduzem o conteúdo do ministério de Jeremias, mas também revelam algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não age por impulsos ou reações humanas. Seus juízos são justos, ponderados, anunciados com antecedência e sempre vêm após longas demonstrações de paciência e misericórdia.
O mal que viria do norte não era um acidente geopolítico, mas um ato soberano do Deus da aliança, chamando o seu povo de volta para si por meio do fogo da correção. Diante dessa realidade, o Senhor reforça a missão do profeta. Jeremias deveria anunciar tudo quanto Deus ordenasse, sem temor diante da oposição. A expressão "cinge os teus lombos" aparece como um chamado à prontidão. Era comum nas vestes da época o uso de túnicas longas, e cingir os lombos significava prepará-las para a ação. Jeremias deveria se levantar e falar com autoridade, pois o seu respaldo viria do próprio Deus. A advertência: não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto diante deles, mostra a seriedade do chamado. Se o profeta recuasse diante dos homens, colocaria em risco sua comunhão e missão diante de Deus. O temor do Senhor deveria ser maior do que o medo das pessoas. Aqui, mais uma vez, aprendemos que o ministério profético exige firmeza, coragem e uma consciência profunda de que servimos a um rei cujo trono está acima de todos os tronos terrenos. Vemos o Senhor revelar com ainda mais clareza a estrutura espiritual e emocional que seria necessária para cumprir sua missão. Deus declara: porque eis que eu te ponho, neste dia, por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Essa declaração carrega um peso extraordinário. Deus está edificando Jeremias como uma fortaleza viva, não apenas para resistir às ameaças externas, mas para suportar o isolamento, a oposição e até a dor de falar verdades que poucos estariam dispostos a ouvir. As metáforas escolhidas não são meramente ilustrativas. A cidade forte sugere estabilidade e proteção. A coluna de ferro fala de sustentação, estrutura inabalável diante do peso das circunstâncias. Já os muros de bronze simbolizam resistência à violência, ataques e pressões de todos os lados. Jeremias não seria um profeta moldado pelas circunstâncias, mas um instrumento moldado por Deus para resistir às pressões das circunstâncias. O Senhor o preparava para não se dobrar ao poder político, reis e príncipes, nem à religiosidade corrompida, sacerdotes, nem à voz volúvel da multidão, povo da terra. Este versículo ecoa princípios que encontramos em toda a Escritura. A missão de anunciar a verdade exige firmeza. Profetas e apóstolos foram rejeitados por dizerem o que ninguém queria ouvir, mas o que todos precisavam saber. A verdadeira fidelidade a Deus não é medida pela aceitação humana, mas pela obediência incondicional ao Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, afirmava: se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Jeremias foi preparado por Deus para agradar apenas a um, ao Deus que o chamou e o capacitou. É importante notar que a oposição viria de todos os lados. Jeremias enfrentaria líderes políticos e religiosos que não suportavam ser confrontados. Isso também fala ao nosso tempo. Em muitas gerações, inclusive a nossa, o maior desafio do mensageiro de Deus não é o ateísmo, mas a religiosidade sem arrependimento. Não é a ausência de fé, mas a fé distorcida por interesses pessoais, políticos ou institucionais. Jeremias seria uma voz dissonante num tempo de hipocrisia generalizada, e isso o faria parecer solitário, muitas vezes até derrotado aos olhos humanos. Mas Deus não apenas antecipa a batalha, Ele garante o resultado. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Essa promessa é a âncora do profeta. Jeremias não teria uma jornada fácil, mas teria uma jornada segura. A certeza da presença de Deus
era suficiente para sustentá-lo em prisões, no fundo de uma cisterna, diante de reis hostis e sob a zombaria do povo. É essa presença que transforma o fraco em forte, o tímido em ousado, o perseguido em proclamador inabalável. Essa promessa também nos alcança. Em todas as épocas, Deus levanta homens e mulheres para proclamar sua palavra, e o padrão continua o mesmo. Ele chama, capacita e garante sua presença. Jeremias é um lembrete de que a força do servo não está na ausência de conflito, mas na fidelidade de quem o enviou. Ele nos ensina que é possível ser firme sem ser arrogante, ser fiel sem ser inflexível, ser sensível sem ser fraco. Deus declara: porque eis que eu te ponho neste dia por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Essa declaração carrega um peso extraordinário. Deus está edificando Jeremias como uma fortaleza viva, não apenas para resistir às ameaças externas, mas para suportar o isolamento, a oposição e até a dor de falar verdades que poucos estariam dispostos a ouvir. As metáforas escolhidas não são meramente ilustrativas. A cidade forte sugere estabilidade e proteção. A coluna de ferro fala de sustentação, estrutura inabalável diante do peso das circunstâncias. Já os muros de bronze simbolizam resistência à violência, ataques e pressões de todos os lados. Jeremias não seria um profeta moldado pelas circunstâncias, mas um instrumento moldado por Deus para resistir às pressões das circunstâncias. O Senhor o preparava para não se dobrar ao poder político, reis e príncipes, nem à religiosidade corrompida, sacerdotes, nem à voz volúvel da multidão, povo da terra. Este versículo ecoa princípios que encontramos em toda a Escritura. A missão de anunciar a verdade exige firmeza. Profetas e apóstolos foram rejeitados por dizerem o que ninguém queria ouvir, mas o que todos precisavam saber. A verdadeira fidelidade a Deus não é medida pela aceitação humana, mas pela obediência incondicional ao Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, afirmava: se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Jeremias foi preparado por Deus para agradar apenas a um, ao Deus que o chamou e o capacitou. É importante notar que a oposição viria de todos os lados. Jeremias enfrentaria líderes políticos e religiosos que não suportavam ser confrontados. Isso também fala ao nosso tempo. Em muitas gerações, inclusive a nossa, o maior desafio do mensageiro de Deus não é o ateísmo, mas a religiosidade sem arrependimento. Não é a ausência de fé, mas a fé distorcida por interesses pessoais, políticos ou institucionais. Jeremias seria uma voz dissonante num tempo de hipocrisia generalizada. E isso o faria parecer solitário, muitas vezes até derrotado aos olhos humanos. Mas Deus não apenas antecipa a batalha, Ele garante o resultado. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Essa promessa é a âncora do profeta. Jeremias não teria uma jornada fácil, mas teria uma jornada segura. A certeza da presença de Deus era suficiente para sustentá-lo em prisões, no fundo de uma cisterna, diante de reis hostis e sob a zombaria do povo. É essa presença que transforma o fraco em forte, o tímido em ousado, o perseguido em proclamador inabalável. Essa promessa também nos alcança. Em todas as épocas, Deus levanta homens e mulheres para proclamar sua palavra. E o padrão continua o mesmo. Ele chama, capacita e garante sua presença. Jeremias é um lembrete de que a força do servo não está na ausência de conflito,
mas na fidelidade de quem o enviou. Ele nos ensina que é possível ser firme sem ser arrogante, ser fiel sem ser inflexível, ser sensível sem ser fraco. A trajetória de Jeremias nos mostra que o chamado de Deus não é apenas um convite para anunciar mensagens, é, acima de tudo, um compromisso com a verdade em meio à oposição. Ao ser consagrado como profeta às nações, Jeremias carrega sobre si um peso que muitos evitariam. Ser fiel em um tempo de infidelidade, ser voz em meio ao silêncio espiritual, ser coluna em uma geração instável. O que torna tudo isso possível não é a força interior do profeta, mas a presença constante e fiel do Deus que o chamou. Eu sou contigo para te livrar. Esta frase sela a aliança entre o Senhor e Jeremias e estabelece o fundamento para toda a sua missão. Ao longo do livro, veremos que Jeremias enfrenta resistências profundas. Sua mensagem incomoda, suas palavras confrontam, e seu zelo o torna alvo de acusações e ataques. Contudo, ele permanece, mesmo quando chora, mesmo quando sente que está sozinho, mesmo quando chega a desejar não ter nascido, ele continua. Essa perseverança é o fruto de uma convicção maior, a de que Deus é digno de confiança, mesmo quando a obediência nos custa tudo. Esse primeiro capítulo também nos oferece um espelho. Quantas vezes nos sentimos como Jeremias, pequenos, despreparados, temerosos diante do que Deus nos pede? E quantas vezes deixamos que essas limitações determinem se vamos obedecer ou não? Jeremias nos ensina que o poder do chamado não está em quem somos, mas em quem nos chama. Deus não procurou um orador experiente, um sacerdote influente ou um líder nato. Ele escolheu um jovem de coração sensível e lhe deu palavras eternas para proclamar. Esse é o padrão do reino. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Além disso, o chamado profético de Jeremias aponta para um chamado que é, em última instância, cristocêntrico. Ele é um tipo de Cristo, pois sofre por amor ao povo, intercede em meio à rejeição e denuncia a corrupção com lágrimas nos olhos. Jeremias prefigura o Messias que viria com compaixão e verdade, graça e justiça. Em Jesus, o Verbo que se fez carne, vemos o cumprimento pleno de tudo o que os profetas apontaram. Ele é a palavra encarnada, que também foi rejeitada, mas nunca silenciada. O ministério profético de Jeremias se inicia com uma verdade incontestável. A palavra de Deus será cumprida. Seja para juízo ou para restauração, Deus vela sobre a sua palavra. Essa certeza é o que nos dá ânimo para prosseguir, mesmo quando a realidade parece difícil, mesmo quando a resposta do povo é negativa. Não pregamos por resultados visíveis, mas por fidelidade ao Deus que nos envia. Jeremias compreendeu isso. E nós, como igreja, precisamos recuperar esse entendimento. O chamado não é para agradar ou convencer, mas para obedecer e confiar. Ao final deste capítulo, o que permanece é a convicção de que Deus está à frente. Ele conhece, chama, envia, capacita e sustenta. Jeremias é apenas o instrumento, o vaso. A obra é do Senhor. Que isso nos encoraje a responder com coragem aos chamados que o Senhor continua a fazer nos dias de hoje, seja para pregar, ensinar, servir, interceder ou testemunhar. E que, como Jeremias, possamos dizer sim, mesmo que com medo, pois o Deus que chama é o Deus que estará conosco. Agora convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por este estudo e pela vida de cada pessoa que caminhou conosco na meditação da Tua Palavra. Obrigado por nos lembrar que o Senhor nos conhece desde o ventre, que o Senhor nos chama com propósito e nos capacita com poder.
Que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, moldando nossos corações e fortalecendo nossa fé para vivermos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 1 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 2. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.